Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognósticos. Na verdade, um vídeo diferente hoje, né? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, né, algumas métricas que eu levo em consideração, sites que eu uso para pesquisa, para poder fazer uma aposta em jogadores de garrafão. Lembrando que a gente ainda vai fazer um vídeo semelhante a esse de como investir em bolas de 3 de jogadores especialistas nesse quesito de armadores, de assistências e outros tipos de jogadores, posições ou então linhas diferentes de apostas de jogadores, além de outras métricas que a gente vai passar para vocês de apostas diferenciadas, como handicap positivo, negativo, pontuação geral e etc. Lembrando que esse conteúdo exclusivo aqui a gente costuma mandar lá no nosso grupo VIP. Mas acima de tudo, esse primeiro vídeo vai ser para todos vocês, para vocês terem uma noção mais ou menos de como funciona algum dos conteúdos extras que a gente passa por lá. Conheçam o menor preço do mercado e o grupo mais aprofundado em NBA que vocês vão conhecer, com muita estatística e informação para vocês fazerem as suas apostas, aprenderem mais ou menos como eu analiso, né, uma entrada e mais do que isso, né, com tips exclusivas. Como eu disse, no vídeo de hoje a gente vai ensinar vocês a investir em jogadores de centro, como por exemplo pivôs e alguns ala de força que atuam com mais frequência no garrafão. Vou citar aqui o exemplo de alguns jogadores desse tipo para vocês terem uma noção do que a gente está falando. São jogadores ditos bigs, como Embiid, do Philadelphia 76ers, Vucevic dos Bulls, Jokic do Denver, Anthony Davis, Adebayo, Giannis Antetokounmpo, Karl Anthony Towns, Zion, Julius Randle, Embiid, Sabonis, Porzingis, Chris Wood e Siakam. Esses são exemplos de pivôs /alas de forças que são bons para a gente investir em pontos, mas muitos desses jogadores são os principais reboteiros de suas equipes e são jogadores interessantes para a gente também investir em rebotes. Mas agora eu vou citar alguns exemplos de pivôs que são interessantes a gente só investir em rebotes. Lógico que volta e meia a gente vai encontrar oportunidades para investir neles em pontuação, até por encontrar adversários com garrafão muito frágil, onde esses jogadores vão ser bastante explorados. Mas acima de tudo eles são mais confiáveis para rebotes. São eles o Capela, do Atlanta Hawks, o Jarrett Allen dos Cleveland. O Jokic é um jogador um pouco mais, né, que faz os dois, né, mas ainda assim, em alguns jogos específicos, só é interessante investir nos rebotes dele, ou assistências, mas aí é outro assunto. Jalen Duren, Zubac, Steven Adams, Rudy Gobert, Jonas Valanciunas e o Mitchell Robinson do New York Knicks. Alguns jogadores como, por exemplo, o Siakam, Julius Randle e Giannis Antetokounmpo são jogadores que não necessariamente jogam na posição de pivô, mas eles frequentam muito mais o garrafão, principalmente nos momentos ofensivos, seja por improvisação da formação, né, da sua equipe, ou então porque eles são jogadores mais produtivos na hora de atacar nesse setor. Então, por mais que eles sejam considerados alas ou alas de força, são jogadores que eu vou incluir aqui nessa análise porque a gente costuma investir neles com os mesmos argumentos. Beleza? Agora a gente vai explicar para vocês, né, algumas categorias que a gente leva em consideração para poder fazer esse tipo de aposta. Mas antes da gente passar para todas essas linhas que a gente costuma pesquisar e os sites que a gente vai indicar para vocês, pessoal, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, principalmente desses modelos mais exclusivos. E mais do que isso também, né? Repito, conheçam o nosso grupo VIP e deixem um like nesse vídeo. A meta para esse vídeo, ele que vai ser um vídeo de longo prazo, que vai durar por muito tempo e vai ajudar as pessoas daqui para frente, para os próximos meses, pelo menos assim eu espero. A gente pede para vocês a meta de 300 likes, cliquem no botão de joinha e quem sabe quando a gente bater essa média, a gente não traga essa meta, né? A gente não traga mais um vídeo lá exclusivo do nosso grupo VIP para a galera aqui do Free no YouTube. Fechado? Bom, primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte, vamos tentar desmistificar alguns métodos infalíveis, né, que o pessoal costuma aí, né, divulgar no YouTube, nas redes sociais, essas coisas, já dizendo para vocês que esses métodos, eles simplesmente não existem. Um dos mais bizarros que eu vejo são as pessoas colocando a linha mínima de um jogador. Vou até abrir aqui para vocês verem um exemplo, né? Colocar a linha de pontos mínima de um jogador, seja em rebotes ou seja em pontos, né? Fazendo várias múltiplas aqui com essa odd de 1,20, 1,20 e pouco e falando que serão sempre lucrativos. Pessoal, isso simplesmente não existe. E eu vou dar um exemplo para vocês do porquê que isso pode ser um absurdo, lógico. Vou dar um exemplo aqui bem exagerado, mas ainda assim para vocês terem uma noção. Em métodos como esse, inclusive eu já vi um vídeo por aí, né? A pessoa faz simplesmente isso daqui. A pessoa simplesmente pega aqui, né, os stats do jogador, principalmente os stats recentes dele, né? E acaba pegando a média dele na temporada e fala, bom, ele tem média de 31 pontos. Então, assim, na maioria dos jogos, pelo menos 22,5 acima dele, ele vai fazer. Então, é isso aí, sempre vai acontecer. Mas, pessoal, é o seguinte, vamos fazer um exemplo aqui exagerado. Digamos que um jogador
ele tenha a média de 15 pontos, e o mercado estabelece para ele uma linha mínima de acima de 10,5 pontos. Só que esse jogador, especificamente, é um jogador que é muito irregular. Em um jogo ele faz 30 pontos, em um jogo ele faz 0. Lembrando, tô citando um exemplo bem exagerado. Aí no outro ele faz 30, 0, 30, 0, 30, 0. Qual vai ser a média dele no final desse processo? Média de 15 pontos. Mas digamos que dos 80 jogos que ele fizer na temporada, em 40 ele faz 30 e nos outros 40 ele faz 0. Valeu a pena você ter colocado ali odd de 1,20 durante todo o processo? Não, não valeu a pena. Porque na metade dos jogos ele vai te dar head. E você precisa ali, né, com odd de 1,20, de pelo menos 5 greens ali para um head para pelo menos sair no 0 a 0. Então não, isso não existe, esse método não faz nenhum sentido. Vou tentar desmistificar vários métodos aqui para vocês e dizer para vocês também que não existem métodos infalíveis, existem apenas formas da gente reduzir o nosso risco de tomar um head. E geralmente eu uso essas métricas. Primeiramente, vamos usar aqui de exemplo Joel Embiid, jogador do Philadelphia 76ers, um jogador que tem uma taxa de usabilidade muito alta, é um jogador muito pontuador, não é um grande reboteiro, mas é o principal reboteiro da sua equipe, o jogador mais alto, o jogador que mais frequenta o garrafão, enfim. Quando a gente vai fazer uma análise em cima dele, primeiramente a gente sempre vai olhar as linhas que o mercado estabelece. E geralmente as linhas dele estão entre 30,5 e até 34,5 no máximo. Mas vamos citar aqui um exemplo de que a gente vai colocar aqui, né? Vamos botar o exemplo de metade disso. O jogador vai fazer mais de 32,5 pontos ou ele vai fazer menos. Geralmente esses grandes jogadores eu evito trabalhar com eles no abaixo de, a não ser que assim eles tenham um encaixe muito desfavorável e a linha esteja realmente muito alta. Mas, geralmente, quando a gente for trabalhar acima dele, primeira métrica que eu verifico, os últimos 10 jogos desse atleta. Qual a média dele? Ele tá com a média pelo menos próxima daquilo que a gente busca? Nesse caso aqui ele estaria. Então eu uso esse site aqui, StatMuse. Ele é muito interessante, principalmente para quem consegue, sabe o básico ali de inglês. E se a gente pesquisar aqui o nome do jogador e colocar ali um recorte dos últimos, que é esse last, né? E a quantidade de jogos, geralmente eu coloco os últimos 10 jogos, a gente consegue ver uma média dele interessante e depois fazer uma conta de quantas vezes ele superou essa linha de 33,5. Segunda coisa que eu faço, pesquisar o recorte dele nos últimos 10 jogos em casa. Geralmente, né, no caso aqui do exemplo, eu vou colocar ele como jogando como mandante. É interessante a gente ver os últimos 10 jogos dele em casa. Ou na situação em que ele se encontra, né? Ao invés de a gente colocar aqui at home, a gente coloca on the road, caso ele vai jogar fora de casa. E a gente vê se a queda dele é muito grande, né? Ele em casa faz 35,8 pontos por jogo, fora faz 34,5 nesses mesmos últimos 10 jogos, enfim. Eu gosto de pesquisar os últimos 10 jogos na situação. Esse StatMuse aqui é um dos melhores sites para se fazer isso, porque basicamente você faz a pergunta e ele te traz a resposta, beleza? Terceiro passo, na minha opinião, que é mais importante, ver os últimos 5 jogos dele contra esse adversário. Se for um adversário de conferência diferente, provavelmente eles vão ter se enfrentado muito menos, né? Então eu não acho justo fazer um recorte tão longo, de sei lá, 10 jogos, por exemplo. Aqui no caso o Charlotte é da mesma conferência do Philadelphia, mas enfim, eu coloquei aqui os últimos 5 jogos contra o Charlotte Hornets. Como ele foi? Ele fez média de 37,6 pontos por jogo. Mais um ponto positivo para a gente estar investindo nele. Depois de fazer tudo isso, o que eu gosto de observar? Eu gosto de ir aqui, né, na questão de eficiência defensiva do adversário, que no caso eu vou estar enfrentando. Prioritariamente, eu gostaria que esse time fosse uma das 10 piores defesas. Então, a gente vai usar nesse site aqui da NBA.com, stats/teams e advanced. E aí aqui no DefRTG, a gente vai observar aqui a eficiência defensiva do time por 100 posses de bola. Porque é mais justo a gente fazer um cálculo com número igual para todo mundo, né, por 100 posses de bola. Porque se a gente for observar aqui, qual time faz mais pontos por jogo e qual mais sofre pontos por jogo, não é justo, porque tem times que na sua partida, até por ser um time rápido, eles têm muito mais posses de bola para tentar pontuar e para sofrer pontos do que um time lento. Eu já vou explicar isso de pace para vocês em breve. Bom, aqui de cima para baixo a gente tem o Memphis Grizzlies com a melhor defesa, enfim, e eu inverto essa tabela clicando aqui, a gente pode observar que os Hornets é a 27ª melhor defesa, ou seja, a 4ª pior. Mais um ponto positivo para a gente investir em pivôs contra o Charlotte Hornets, principalmente nesse exemplo aqui que eu estou citando para vocês, tá bom? Outra coisa aqui, né, que eu vou mostrar para vocês que eu também acho bem interessante é esse site aqui, teamrankings.com. Ele tem vários rankings diferentes de questões muito específicas que são importantes para a gente observar.
Se a gente for aqui no SofaScore, outro site que eu gosto de observar, né, mais ou menos o mapa de calor de ação do jogador, a gente pode observar aqui, né, digitando na aba de pesquisa o nome do jogador, Joel Embiid, que ele é um jogador, né, quanto mais vermelho aqui, mais é o setor onde ele atua. É um jogador muito presente no garrafão, no paint, que é esse pedaço aqui, ó, quadrado, geralmente a zona pintada da quadra, que eu gosto muito para usar para investir em jogadores de garrafão. É onde ele tem a melhor aproveitamento dos seus arremessos e perto disso aqui, né, desse setor também tendo ali, né, de 45% para cima, com exceção aqui desse lado direito, onde ele menos atua, tá? Geralmente aqui atua o PJ Tucker, então tá tudo certo, aqui é onde ele se sai melhor. Beleza? Aqui a gente consegue colocar um filtro de onde ele... Aqui, na verdade, né, é onde ele executa seus arremessos. Aqui é onde ele converte seus arremessos, né? E aqui é onde ele mais perde seus arremessos, um pouco mais espaçado, mas acima de tudo, onde ele executa e onde ele converte é o mais importante, no caso, perto do garrafão, na zona pintada. Por que eu tô falando isso? Porque no site Team Rankings a gente tem aqui um ranking que é atualizado todos os dias no setor de paint. E aqui a gente consegue ver quais os times que mais sofrem pontos nesse setor na liga, tendo o Miami Heat como o time que menos sofre para baixo de média, e a gente consegue inverter essa tabela. E a gente pode observar aqui que o Charlotte Hornets é um dos 10 times que mais sofrem pontos nesse setor, e repito, eu gosto de investir contra times que são pelo menos top 10 piores naquilo que eu quero que o meu jogador seja o melhor. Aqui a gente consegue fazer um filtro aqui dos últimos 3 jogos, como foi o desempenho dessa equipe para ver o desempenho recente. O último jogo eu não considero muita coisa não, porque é um recorte muito curto, né? Eu já acho 3 meio curto. E aqui o setor, né? O setor não, é a situação do jogo. Em casa e fora de casa. No caso do exemplo, a gente está colocando o Charlotte Hornets fora de casa. Eles seguem aqui entre os 10 que mais sofrem pontos do setor. Então, mais um motivo para a gente investir no Joel Embiid neste exemplo que eu estou citando aqui para vocês. Outra coisa interessante que eu gosto de ver bastante é pontos de 3 cedidos por jogo dessa determinada equipe. Por que eu digo isso? Porque se a gente tem uma equipe que ela sofre muito na linha de 3 pontos, não tem o porquê o jogador ser tão explorado ali no centro, porque é muito fácil você pontuar de diversas outras formas. Então é sempre interessante a gente ver aqui se o time também está entre os que mais sofrem bolas de 3. Nesse cenário ideal, a gente precisava de um time que sofre muitos pontos no paint e sofre poucos pontos na linha de 3 pontos, porque isso ia dar mais motivações para você explorar o Joel Embiid. Não é o caso aqui, o Charlotte Hornets sofre muitos pontos de 3, mas ainda assim, até aqui, a gente só tem argumento favorável, com exceção desse, então acho que a aposta ela continua válida, beleza? Outra coisa interessante que eu gosto de explorar é esse site aqui que se chama fantasypros.com. Esse site ele é muito mais focado para quem faz o fantasy game da NBA, né? Que é como se fosse o Cartola FC deles, o Rei do Pitaco e coisas do tipo assim, né? Onde as pessoas costumam consultar para ver se o jogador que eles estão escalando na rodada vai se sair bem, mas eu utilizo isso a meu favor, né? Para apostas esportivas. Aqui a gente consegue filtrar como uma defesa se sai contra jogadores de determinada posição. Então aqui a gente tem point guard, shooting guard, small forward, power forward e center. A gente geralmente vai explorar essas duas aqui, principalmente essa de center, que são os pivôs. O que a gente precisa? De linhas positivas na linha de pontos, já que a gente está citando o exemplo de over em pontos do Embiid, e que essa linha, como a gente vai saber se ela é positiva, ela vai estar marcada em verde. Se ela tiver em preto, ela é neutra, e se ela tiver em amarelo, é um encaixe complicado. No caso, contra o Charlotte Hornets, a gente tem aqui boas possibilidades para investir em jogadores dessa posição, em pontos, em rebotes, em 3 pontos feitos por partida e em bloqueios, sendo que as outras categorias, assistências, roubo de bola e desperdício de posse, é bem neutro. Mas enfim, a gente pode brincar com isso aqui, né, à vontade, aqui point guard, de armadores. A gente vai explicar isso no outro vídeo, como é que a defesa desse time sai contra armadores. Ó, o Charlotte, mais uma vez positivo contra armadores. Enfim, no caso do Los Angeles Clippers, é um time que cede poucos pontos para armadores por jogo, porque está aqui marcado em amarelo. Enfim, é assim que funciona. Acho que quanto mais você utiliza, mais fácil fica e mais interessante também. Outra coisa que eu gosto de utilizar como métrica é o tipo de jogada que esse jogador executa e como a defesa desse time se sai contra jogadas desse tipo. No caso, a gente tem aqui, né, com James Harden e Joel Embiid, uma das melhores duplas de pick and roll da NBA. É mais ou menos aquela jogada em que o jogador bate, né, no marcador. Eu vou deixar um exemplo para vocês de uma jogada de pick and roll para vocês verem mais ou menos como funciona. Aqui a gente pode observar pick and roll man, que é no caso o jogador grande, né, que bate ali, né, no marcador e corre para a cesta, e o handler, que no caso é a mesma jogada, só que no caso quem vai executar o arremesso é o jogador armador, geralmente o jogador menor.
No caso, a gente vai de pick and roll man, que são as jogadas feitas para que os centers, os pivôs, sejam produtivos, e a gente pode observar aqui na linha de pontos feitos por partida, através dessa jogada, que o Philadelphia 76ers é o primeiro, empatado com o Lakers no momento da gravação desse vídeo, time que mais faz pontos dessa forma, ok? Aí, aqui do lado, a gente tem um filtro de como as defesas se saem contra essas jogadas. A gente vai fazer a mesma coisa, lembrando aqui, né, que a gente precisa de um Charlotte Hornets que sofre muitos pontos desse tipo de jogada, em quantidade ou então em precisão nos arremessos. No caso, a gente tem aqui o Charlotte Hornets sendo quase top 10 times que mais sofrem pontos dessa forma por jogo, sofrendo 7.7. Eles, então, eu sempre gosto de observar, né, esse aqui, play type, que eu acho bem interessante, né? Principalmente a gente tendo total noção de como os jogadores fazem esse tipo de ponto. No caso aqui, por exemplo, a Isolation, a gente consegue ver jogadores que são produtivos em jogadas individuais, no mano a mano. A gente tem aqui, por exemplo, o próprio Philadelphia 76ers sendo produtivo, o segundo time que mais faz pontos dessa forma, muito por conta do Harden e por causa do próprio Joel Embiid. E a gente também gosta de observar, como eu digo sempre, como a defesa se sai contra arremessos desse tipo. A defesa adversária, no caso, né? E a gente tem aqui o ranking de defesas de mano a mano das equipes, do melhor aqui para o pior, ou do pior para o melhor, depende de como você for colocar, né, esse ranking. E a mesma coisa que eu digo para vocês, a eficiência, no caso a gente tem aqui o Philadelphia como o segundo time que mais faz pontos de mano a mano, e o Charlotte Hornets que é o segundo time que mais permite que esses pontos sejam convertidos de mano a mano, mais um encaixe favorável. E a gente tem aqui, né, os outros exemplos, no caso do filtro dos ofensivos, só para vocês terem uma noção, o Nets sendo um dos times que mais fazem pontos de mano a mano, e o Dallas Mavericks também, muito por conta do Kevin Durant e do Kyrie Irving, no caso dos Nets, e no caso do Dallas Mavericks por conta do Luka Doncic, etc, etc. E agora, né, para finalizar, pelo menos aqui tentando explicar para vocês uma análise um pouco mais básica do que a gente faz para poder definir se uma aposta é interessante ou não. Isso daqui que é muito importante é a taxa de usabilidade do jogador. Você vai aqui também no NBA.com, stats e tudo mais, a gente tem aqui players ou teams, a gente vai analisar os times inteiros ou apenas um jogador específico, geral, e na taxa de usabilidade do jogador, né, que é esse usage. A gente vai aqui no percentual. Bom, aqui a gente tem o quanto esse jogador é utilizado por jogada na sua equipe. Ou seja, a cada 10 jogadas executadas pelo Philadelphia 76ers, a gente tem em quase 4 o Joel Embiid sendo acionado. São 37,9% de usabilidade nas jogadas da sua equipe, sendo o Luka o segundo jogador com mais usabilidade, o Giannis o terceiro, já em quarto, etc, etc. Lógico, aqui a gente tem o Trevor Kells com apenas uma partida, né? A gente costuma pegar apenas o jogo, considerar apenas os jogadores ali, né? Com uma quantidade alta de partidas, tendo o LeBron James, o Tatum, o Trae Young. Geralmente as estrelas das equipes têm uma taxa de usabilidade geral alta. E aqui a gente pode ver quantas vezes esse cara é acionado para arremessos de 3 pontos, como por exemplo, aqui a gente tem Bones Highland, Lamelo, Donovan Mitchell sendo explorados bastante, né, dentre os jogadores com mais jogos. Para você ver quantos jogos o jogador tem, é SGP aqui, tá? Games Played, jogos feitos a gente tem aqui, né? Então a gente geralmente exclui esses jogadores com jogo só, porque com certeza ele não tem uma média justa, né, para ser analisada, mas enfim, isso daqui também é bem interessante. Então, essas são algumas métricas assim essenciais que a gente utiliza para poder validar se vale a pena ou não a gente investir no jogador. Às vezes a gente começa a fazer uma aposta, escrever um artigo com toda a certeza do mundo que vai dar certo, a gente vai olhando os números, vê que não faz sentido e a gente fica de fora. Por isso é muito importante a gente ter uma noção pré-jogo, um conhecimento pré-jogo dos jogadores e das equipes antes de fazer a pesquisa, que a gente também economiza tempo, né? Mas é interessante a gente sempre fazer a pesquisa para poder ver se faz sentido aquilo que a gente quer investir. Ah, só uma coisa que eu ia explicar para vocês em relação ao pace, né, das equipes. Eu acho interessante a gente explicar isso para vocês, porque também é interessante para a gente trabalhar com acima de. Na verdade, é mais uma métrica, né, que ajuda a gente a validar a nossa entrada. O que é o pace? Pace é a velocidade que as equipes jogam, o ritmo que elas jogam. Quanto mais rápido você joga, mais você executa os seus arremessos rápido, sem gastar muito o relógio. Quanto mais você arremessa, economizando o relógio, mais arremessos por minuto. Quanto mais arremessos por minuto, mais chances de um jogo bem pontuado. Então, é natural que times lentos, como por exemplo o Cleveland Cavaliers, o Dallas Mavericks e o Miami Heat, sejam times às vezes com uma eficiência ofensiva alta, ou seja, com a precisão alta, mas que seus jogos saiam poucos pontos. Porém, isso se deve ao ritmo que eles jogam. São times muito lentos, que gastam muito relógio. Então, o ideal é a gente ter pelo menos um time envolvido que tenha um pace alto. Então, por exemplo,
o Philadelphia, do Embiid, que é o exemplo que a gente está utilizando. O sexto time mais lento da NBA. Obviamente, se depender só do Philadelphia, o Embiid vai ter poucos arremessos por minuto. Mas, se eles enfrentam, por exemplo, o Charlotte Hornets, como eu disse para vocês, que é um dos 10 times mais rápidos da NBA, acontece que o Embiid vai arremessar, os Hornets vai recuperar a posse, né, tipo saída de bola, vai resolver o seu arremesso em poucos segundos. E aí a bola volta rápido pro 76ers. Voltando rápido pro 76ers, obviamente eles vão ter mais um arremesso por minuto que eles teriam se o adversário deles tivesse gasto muito relógio. Então, quando você enfrenta um time com pace alto, ou quando o seu próprio time tem um pace alto, se você quer trabalhar no acima dele, até em jogador, também é interessante, porque ele vai ter mais arremessos por minuto do que se ele encarar um time que gasta muito relógio. Beleza, por isso o pace é tão interessante assim. E obviamente, se o Philadelphia 76ers encarar um time lento que nem o Cleveland Cavaliers, provavelmente o Embiid terá que ser muito preciso para poder superar a linha de pontos dele. E às vezes, você depender do pace é interessante, porque você não precisa que o jogador seja tão perfeito nos arremessos. Às vezes, ele compensa a falta de eficiência na quantidade de arremessos que ele dá, e consequentemente ele tem mais chances do over. Por isso, tão importante o pace, que é o ritmo das equipes. Você pode observar na NBA.com com filtro geral, Advanced e Teams. E aí você coloca aqui pace. Quanto mais para cima, mais rápido é o time. Quanto mais rápido, mais arremessos. Quanto mais arremessos, mais características over esse time tem. Beleza? E agora eu vou citar só aqui, né, mais umas coisinhas que a gente acaba levando em consideração em determinados momentos, mas que não é tão comum, porque nem sempre a gente tem oportunidades como essas. Vou citar aqui o exemplo do Porzingis, né, um jogador de garrafão, alto, com muita envergadura, mas que é bem irregular. Se a gente for olhar aqui, né, a quantidade de pontos que ele fez durante a carreira contra o Philadelphia 76ers, não passou ali, né, de 22 pontos em 7 jogos que ele havia feito daqui para cima, e nem na época em que ele era a principal estrela do New York Knicks. Mas o que acontece? Nesses dois jogos aqui, a gente tinha investido no over em 22,5 pontos dele, né? A linha estava um pouquinho mais alta porque o principal pontuador do Wizards não estava à disposição, no caso o Bradley Beal, mas aí a gente pensou, caraca, ele nunca passou disso. Ele vai passar dessa vez? Bom, por que a gente acreditou que ele fosse passar, coisa que inclusive, né, ele passou, mas foi por menos no último encontro. Nesses dois jogos em específico, aqui, o Joel Embiid, principal jogador de garrafão do Philadelphia 76ers, não jogou. Quem jogou no lugar dele foi o Montrezl Harrell, e a gente já sabia que o Embiid não estaria em quadra. Aqui no Google a gente tem a oportunidade de verificar, né, de uma forma bem básica, porque às vezes a informação não está tão precisa, a altura dos jogadores. E a gente tem aqui a altura do Embiid em 2,13 metros. A altura do Porzingis é 2,16, se eu não me engano, 2,21, né? Bem mais ainda assim. Mas ainda assim, é claro que o Embiid, com os seus 2 metros e quase 20, é um desafio um pouco mais complicado ali, né? Para o Porzingis poder pontuar bem. Mas quem atuou naquela situação, como eu disse para vocês, foi o Montrezl Harrell, jogador que tem 2 metros e 1. Então, assim, o Porzingis é um cara que gosta de fazer arremessos por cima de seus defensores, iria enfrentar um Philadelphia 76ers sem imponência do Embiid dele no garrafão e com um substituto que tem 20 centímetros a menos do que o Porzingis. Mais do que isso, né? A envergadura do Porzingis é um absurdo. Ele tem 2,29 de envergadura. Então, os arremessos que ele executou naquela partida foi mais ou menos como a gente está vendo aqui, né? Inclusive nessa imagem, né? Arremessos assim por cima da defesa, ou por conta da altura. Então, eu gosto de ver essa questão da altura, da envergadura dos jogadores, da qualidade defensiva mesmo, porque o Montrezl Harrell não é um grande defensor, é muito baixo para a posição. Mas, acima de tudo, nesse jogo aqui, pelo que eu tinha assistido, né? Naquele momento que eu tinha até indicado o over lá no nosso grupo VIP, a gente viu o vídeo, né, a gente assistiu o jogo, lógico, mas depois você pode conferir o vídeo da partida, né, em partidas assim consecutivas, nesse caso a partida teve 3 dias de diferença, né, a gente pode observar, cara, o Porzingis, no último jogo ele fez 32 pontos, mas como foram esses arremessos dele? Foram fáceis? Foram difíceis? Foi enterrando? Foi recebendo assistência? Enfim, a gente pode ver um compilado do jogo anterior e, repito, o que eu havia visto foi vários arremessos do Porzingis por cima da defesa. Arremessos fáceis de serem executados. E aí eu pensei, o Montrezl Harrell vai jogar de novo, ele vai fazer o mesmo. E foi o que aconteceu. Mais uma vez o Porzingis tinha feito ali, né,
pelo menos 30 pontos. A leitura foi mais ou menos essa, né? Eu peguei tudo isso que eu passei para vocês, a defesa adversária não muito boa, no caso eu vi se eles estavam desfalcados, eu vi a taxa de usabilidade do Porzingis que é altíssima quando o Bradley Beal não tá em quadra, eu vi também o marcador que ele ia enfrentar, no caso o Montrezl Harrell, ele é um jogador um pouco mais leve, então é mais difícil o Porzingis fazer bola de 3, mas ainda assim ele conseguiu 3 em uma das partidas. Enfim, eu acho que essa questão da altura é um pouquinho mais específica, são de situações esporádicas, mas ainda assim vale eu mostrar para vocês algo que eu também levo em consideração, além, é claro, de, como eu disse, o garrafão desfalcado do 76ers, que automaticamente perde em qualidade, independente se o Montrezl Harrell é baixo ou não, ele não é o Embiid, né? Então fica mais fácil tanto para o Porzingis ter fôlego para atacar e para defender, porque o Montrezl Harrell não vai dar dor de cabeça que o Embiid daria nele. Enfim, são alguns dos fatores que a gente leva em consideração para fazer uma análise em jogadores bigs. Acho que vocês devem levar em consideração e peço para vocês deixarem um like se vocês acham que isso foi interessante, esse aprendizado. Acho que esses sites são os mais interessantes para a gente explorar. No caso aqui, o StatMuse, o SofaScore, o NBA Rankings, o NBA.com, né, que tem muito conteúdo desse tipo, e também o Fantasy Pros aqui, que a gente compara a defesa em relação a determinada posição de jogador. Enfim, são algumas métricas interessantes, lembrando para vocês, de novo, não existe método milagroso, método infalível, a casa sempre vence, então a gente sempre tem que tentar evitar que isso aconteça, diminuir os nossos riscos, e lembrando, né, se você não tem pretensão de viver de apostas esportivas, mesmo na hora de fazer algo só por diversão, fazer com consciência e com uma taxa de assertividade maior. Repito para vocês, os próximos vídeos a gente pode trazer aqui para vocês, se esse vídeo chegar a 300 likes, enquanto isso a gente vai mandar de forma exclusiva lá no nosso grupo VIP, analisando como investir em assistências, em pontos, em handicap, em jogadores de outras posições, em bolas de 3, em rebotes, né, até de jogadores bigs também, que a gente vai passar para vocês e muito mais. Quero agradecer a audiência de vocês, a inscrição no canal, o like que eu sei que vocês deixaram, e comentem alguma outra métrica que vocês utilizam para poder fazer, né, as suas apostas em jogadores dessas características. Muito obrigado pela sua audiência e falou!